Olá, senhores, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, sou professor do cursinho do Colégio Poliedro de História e vou comentar um pouquinho sobre a prova da FUVEST 2011. Bom, fazendo uma análise primeiro sobre a história do Brasil. Uma diferença importante que essa prova apresentou foi a falta do tema Brasil-República nas questões. As questões focaram muito mais em Brasil-Colônia e Brasil-Império. O que é, na verdade, um ponto negativo da prova, pois o ideal é que ela fizesse uma abordagem mais completa sobre toda a história. E ainda, dentro de uma análise da história do Brasil, podemos notar uma pequena imprecisão numa questão, uma questão que abordava a obra O Cortiço, do Aloísio Azevedo. Ela colocava a obra num contexto já após a escravidão, quando, na verdade, a obra foi publicada ainda com a escravidão em vigência. Mesmo assim, o aluno conseguiria responder a questão por uma questão de contexto. Na prova de História Geral, notamos a velha prova da FUVEST, uma prova que se preocupa primeiro com uma cronologia, colocar primeiro uma questão de Grécia, de Antiguidade Clássica, com um ponto interessante, relacionando a Antiguidade Clássica com a Antiguidade Oriental, comparando dois momentos históricos em uma mesma questão. Uma segunda questão sobre cruzadas, que abordava também a questão do Oriente Médio, do islamismo, e interessante, uma questão que abordava uma visão das cruzadas do ponto de vista dos muçulmanos, o que é muito interessante, mudar um pouquinho o foco do ocidentalismo para o orientalismo. O orientalismo que também apareceu numa questão sobre a burca, uma questão de atualidades na prova de história, que trazia a exigência do aluno estar atento às questões mais contemporâneas, a questão da França e as polêmicas leis sobre o uso ou não do véu islâmico. Podemos destacar também a questão de Goya, o quadro de Goya, que foi uma questão um pouco fora dos padrões da FUVEST. A questão trazia um quadro, sem texto nenhum, apenas com a data do quadro, e pedia uma análise do contexto histórico, que é interessante colocar para o quadro o contexto histórico e ver se o aluno consegue fazer uma ponte conceitual, analítica, entre essas duas fontes de informação. No geral, a prova estava um pouco complicada na leitura, alternativas que às vezes poderiam levar o aluno a uma confusão, mas se ele leu com atenção e com calma a prova, ele com certeza conseguiu resolver esses grandes problemas. Então é isso aí, nos vemos na segunda fase. Obrigado!